Oi! Hoje eu vou ensinar para vocês sobre as proteínas. Então, logo demais, eu quero pedir desculpa por estar mexendo tanto assim a câmera, porque eu estou gravando com a mão, ok? Vamos lá para o vídeo. Então, o que são proteínas? Elas são compostos orgânicos formados por carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Bem simplesinho. Mas quais são as funções das proteínas? Vamos ver algumas delas. Então, as proteínas têm a primeira função dela é a função estrutural, que você pode encontrar em unha, cabelo, pele, etc. Ela também tem a função energética de fonte 3. E por que ela é de fonte 3? Porque a primeira fonte de energia do nosso corpo é os carboidratos. A segunda é os lipídios. E lá a terceira é que são as proteínas. Porém, quando você só usa as proteínas como energia, normalmente quando você já está bem desnutrido. Porque para passar a usar as proteínas, tem que ter acabado o carboidrato do seu organismo e os lipídios. Então, aí você já vai estar num caso bem sério. Ela também uma das funções dela também é a defesa, ou seja, existem muitos anticorpos que são proteínas. Elas também são enzimáticas, ou seja, existe a maioria das enzimas são proteínas, eu acho que só tem uma ou duas que não são enzimas, é bom você frisar isso, que todas as enzimas é proteína, mas nem toda proteína é enzima. Mas para frente eu vou dizer o que é enzimas bem direitinho para vocês. Ela também tem a função hormonal, como exemplo a insulina e o glucagon. A insulina trabalha no nosso organismo para tirar o açúcar do sangue. Quando tem muito açúcar no sangue, a insulina vai lá, tira o que está a mais e guarda num lugarzinho. Já o glucagon é ao contrário da insulina. Quando o nosso organismo está com pouco açúcar, ele vai lá, pega aqueles açúcares que a insulina guardou e joga no nosso corpo de novo, ok? Então, esses aqui são algumas funções das proteínas. Agora vamos saber do que é formada a proteína. Então, a proteína, ela é um polímero, ou seja, ela é formada assim, ó. Essas bolinhas, tracinho, bolinha, por exemplo, foi um desenho bem feio aqui, mas é só para representar. Cada uma dessas bolinhas aqui são chamadas de aminoácidos, que são de que as proteínas são formadas. E a ligação de cada aminoácido é chamada de ligação peptídica. É bem difícil falar essa palavra, então eu não vou repetir mais ela. Vou chamar só de ligação. Então, quando você é ligação, você já sabe que é peptídica. Então, é assim que são formadas as proteínas. Então, agora que a gente sabe como são formadas as proteínas, vamos falar dos aminoácidos, que são essas bolinhas aqui que eu falei para vocês. Então, apenas existe 20 tipos de aminoácidos, mas existem muitos tipos de proteínas. Como é que só existe 20 tipos de aminoácidos? Então, como a proteína é formada com a união de vários aminoácidos, então se você mudar a ordem dos aminoácidos, já cria outra proteína. Por isso que existem várias proteínas e só 20 tipos de aminoácidos, ok? E como eu falei, os aminoácidos são a quantidade e as combinações que gera a proteína. Aqui eu coloquei um exemplo da formação dos aminoácidos. Então, sempre que você ver o AA aqui, significa aminoácido, tá? Só para frisar. Então, eu coloquei aqui uma representação da estrutura do aminoácido, que tem um carbono central que está ligado com o hidrogênio e aqui, ó, existe dois lados. O primeiro lado é chamado de grupo amina. Já o do outro lado é chamado de grupo ácido carboxílico. Por isso do nome amidoácido, porque é a junção do amina com ácido. E o que é esse radical aqui? Esse radical é o que faz mudar os aminoácidos. Lembra que eu falei que existe 20 tipos? Então, cada um tipo deles vai ter um radical diferente. Então, essa aqui é a estrutura, é o mesmo para todos. O que vai mudar é o radical, ok?
Então, vamos ver as classificações dos aminoácidos. Tem os aminoácidos naturais, que são os que produzimos, ou seja, e esses aminoácidos que a gente produz, a gente não precisa pôr, porque a gente mesmo já faz. Porém, existem os essenciais, que não produzimos, ou seja, os essenciais são aqueles que a gente precisa ingerir através de alimentos. Os naturais são os que a gente produz e os essenciais são os que a gente precisa comer, porque a gente precisa deles, mas a gente não faz, entendeu? Já os semi-essenciais são aqueles que a gente produzimos, mas a gente produz pouco, a gente precisa ingerir de fora para pôr o que a gente precisa. Então, os naturais a gente produz, os essenciais a gente não produz, precisa comer em alimentos. E os semi-essenciais são os que a gente produz, mas mesmo assim a gente precisa comer de alimentos porque a gente não tem o suficiente, ok? Os aminoácidos têm as proteínas, melhor dizendo. Não, calma, que eu me bananei agora. A ligação de aminoácidos tem alguns nomes. O exemplo, se tiver a união de 2 aminoácidos, é chamada de dipeptídeo. Já de 3 é tripeptídeo. Já de 4 é tetrapeptídeo. Mas nenhum desses é chamado de proteínas, porque só vai ser proteínas quando a união dos aminoácidos seja um polipeptídeo. Então, um dipeptídeo pode se transformar em polipeptídeo? Pode, porque ele pode se juntar com outros aminoácidos e assim se transformar em um polipeptídeo. E a partir disso é que vai se formar uma proteína. Então, decorem isso. A proteína é somente um polipeptídeo. Em nenhum momento ela pode ser um dipeptídeo ou um tripeptídeo, ok? Mas como ocorre essa ligação peptídeo que eu tanto falo a vocês? Então, lembra que eu falei que os aminoácidos têm um lado do grupo amina e um lado do grupo ácido carboxílico? Então, quando tem 2 aminoácidos juntos, o lado que tem amina de um aminoácido com o lado de outro aminoácido, olha que errado agora. Então, outro aminoácido com outro aminoácido se junta a partir do ácido carboxílico e do amina. Então, sempre são os diferentes. Ó, isso daqui é um e isso daqui é um. Então, a partir do momento que eles se juntam, eles ocorre o quê? A perda de água. Por quê? Ó, quando juntar aqui, tem 2 hidrogênios e um oxigênio. E quando faz essa junção, se transforma em H2O, que é a fórmula da água. Então, essa água sai. E quando ela sai, faz a junção dos 2 aminoácidos. E essa junção aqui se chama ligação peptídica. Então, lembrando, nunca pode 2 aminoácidos se formar, eles nunca vão se juntar amina com amina, sempre vai ser amina com ácido carboxílico. Quase que não sai agora. Ó, como eu falei isso aqui, ó, essa aqui é a fórmula, como é a estrutura do aminoácido. Tendo um lado, que é o grupo amina, e o outro lado é ácido carboxílico. E a partir que 2 se junta, ele se junta com o oposto, ó. Ele se junta com um lado ácido carboxílico e com o outro lado amina, ok? E para ocorrer essa união, tem que ocorrer a perda de água. Então, assim ocorre a ligação peptídica. Porém, quando esses 2 aminoácidos estão juntos, quando você ingere ele, que ele está lá no seu organismo, ele precisa ser quebrado, precisa ser separado. E como é que eles vão se separar? É só colocar água de volta que eles vão lá e se separam. Pronto, agora que a gente já viu isso, vamos agora olhar a estrutura das proteínas. Então, as proteínas têm a primária, a secundária, a terciária e a quartiária. Eu fiz alguns desenhos aí para vocês verem, mas vocês podem ir lá no Google e pesquisar a estrutura das proteínas que vocês vão ver melhor como é a estrutura. Mas por o desenho dá para vocês verem mais ou menos como é.
Então, na primária ela tá assim, ou seja, tem poucos aminoácidos juntos. Porém, quando elas vão se juntando, elas vão se enrolando. Então, na secundária ela já tá assim. Quando ela vai para a terciária já tá assim, na quartiária são 4 terciárias juntas. Porém, ela só está ativa, só é uma proteína mesmo ativa a partir da terciária e da quartiária. Na primária e na secundária elas ainda não são. Mas esse processo não é um processo lento. Ela está na formação primária, quando já vai para a secundária, já vai para a terciária, já vai para a quartiária. Então é bem rápido essa mudança da proteína, ok? Mas essa é a estrutura que se forma as proteínas. Lembrando que só a terciária e a quartiária são ativas, ok? Porém, como o nosso organismo consegue sempre produzir as proteínas certas do nosso organismo? Porque lá no nosso DNA existe um gene que ele lembra as sequências dos aminoácidos para produzir nossas proteínas. Lembra que eu falei que as proteínas são formadas por vários aminoácidos juntos? Então, o gene que decora essa sequência e sempre vai produzindo as mesmas proteínas que são as que a gente precisa. Porém, se mudar a sequência, ou seja, se acontecer do gene mudar a sequência, muda a forma da proteína. Ou seja, ela estava toda enrolada de um jeito. Se mudar a forma, ela vai, desenrola de outro jeito. Então, se ela muda a forma da proteína, também muda a função dela. Então, lembrando, se a proteína tiver uma sequência, ela vai ter uma forma e uma função. Se mudar essa sequência, muda a forma e muda a função dela também, ok? Mas o que pode mudar a forma dessa proteína? A primeira delas é a mutação. O exemplo da hemácia e da falciforme. Então, ó, se vocês podem ver, ó, um aminoácido, todos esses nomes aqui são aminoácidos diferentes. Então, tem esse. Esse aqui é uma hemácia. Porém, só de trocar um aminoácido já se transformou em outra. Mas, como eu disse a vocês, as proteínas não são esse tipo, não. Tem muito mais pra cá e muito mais pra cá. Eu só coloquei uma parte de como é a hemácia, só para vocês entenderem, ok? Então, vocês podem ver que só mudando um já mudou o tipo da proteína. Então, a mutação é um dos exemplos que pode mudar a forma da proteína. Existe outra forma que é a desnaturação, que pode ser através da temperatura, pH e substância química. Vou colocar aqui um exemplo. Ó, vamos dizer, como eu disse a vocês, a proteína ficou toda enrolada. Então, aqui ela está toda enrolada. Quando ocorre a desnaturação, ela vai ficar toda solta. Volta lá para o estágio 1, quando ela não está ativa. Então, ela fica desativa. Então, ali, ela não é mais uma proteína que tem uma função para alguma coisa, ela está desativada. Algumas proteínas podem ocorrer a restauração e quando voltar a temperatura, por exemplo, ela voltar. Mas nem todas. Um exemplo, a clara do ovo. A clara do ovo ela é transparente. Porém, quando ela fica em alta temperatura, ela fica branca. Porém, quando ela esfria, ela ainda fica branca. Então, a desnaturação dela não volta ao normal. Ela ficou desnaturada ali. Ok? Então, como eu falei a vocês, a temperatura é um jeito de desnaturação. E a febre? A febre é alta temperatura. Prejudica as proteínas? Prejudica, porque se sua febre estiver muito alta, as proteínas que tem no seu corpo vão começar a desnaturar. E isso vai fazer muito mal a você, porque algumas podem não, quando você voltar à temperatura, pode não fazer a renaturação. E pode fazer muito mal a você. Por isso que quando você tá com febre, você tem que fazer o máximo abaixar, entendeu? Como eu falei a vocês que eu ia falar um pouquinho mais sobre as enzimas, vamos falar agora sobre elas, que são exemplos de proteínas. Então, as enzimas diminuem a energia de ativação e acelera as reações. E o que significa isso? Um exemplo.
se tivesse uma pedra e você tivesse que subir o morro com ela. Se você não tivesse uma enzima, você ia fazer todo aquele esforço, trabalhar naquela energia para subir o morro com a pedra, ia ter uma reação lenta, você ia demorar para chegar do outro lado. Porém, com a enzima, ela ia fazer um túnel ali no meio da montanha, você ia gastar menos energia para passar com aquela pedra e seria muito mais rápido. Então, isso é o que as enzimas fazem, ok? As enzimas são específicas, ou seja, as enzimas são como se fosse um molde. Que, ó, tá vendo aqui que elas são um moldezinho, ó. Então, junto com o substrato, ela se junta como se fosse uma chave e uma fechadura, ela se junta, e a partir do momento que ela se junta, ela se quebra e forma um produto. Porém, só o substrato se quebra. A enzima continua a mesma e ela pode voltar ao normal e fazer outro produto. Porém, essa enzima, ela só produz um tipo de produto. Cada enzima produz um tipo de produto diferente. Por isso que elas são enzimas específicas, ok? Como eu falei a vocês, assim como as proteínas, com a temperatura neutra, tá tudo bem com as enzimas. Porém, se ela aumentar ou abaixar, ela também ocorre a quebra, assim como eu falei das proteínas, ok? Aliás, a enzima é uma proteína, então logo ela vai sofrer os mesmos efeitos que eu falei da proteína, porque a enzima é uma proteína, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e entendido um pouquinho do que eu expliquei. Um beijo e tchau!